Lucas Rocha explica a diferença de cardio de baixa intensidade e alta. Por exemplo, correr 20 minutos, média de 160 batimentos, é alta ou é baixa? Esse que é o grande problema, Lucas. Depende de quem você está estudando. Se você pega uma pessoa muito bem treinada, pode ser baixa. Se você pega uma pessoa destreinada, pode ser alta. Se você pega um sujeito treinado em outra modalidade. Nem vamos falar musculação, vamos pegar um tenista, por exemplo. Pegar um tenista para correr 20 minutos ou 160 batimentos por minuto. Pode ser alto. Ao passo que se você pegar um cara que é corredor, botar ele para correr a 160 batimentos por minuto, pode ser baixo. A gente só descobre isso quando nós fazemos um exame chamado ergospirometria e nós descobrimos para aquela pessoa qual é o limiar anaeróbico dela. A gente tem 2 limiares, né? Então, quais são os limiares anaeróbicos dessa pessoa? E nós entendemos, então, para ela se 160 batimentos por minuto é alto ou se é baixo. Quando a gente fala na média das pessoas, então se você pegar a média das pessoas que fazem musculação e não treinam aeróbio, é uma média alta. Agora, tem gente que é muito bem preparado do ponto de vista cardiovascular e que não vai ter uma resposta de alta intensidade. O que é um bom preditor clínico, né, para você saber se é alto ou se é baixo para você, é o aparecimento de fadiga. Tá? Então, se você chega numa situação onde você é incapaz de continuar o exercício por questões musculares, né? Porque o cardio também tem isso. Quando você fala em musculação, o fator que te impede de trabalhar, né, ou de continuar a contração, é a capacidade de gerar tensão do músculo. Ou porque você colocou muita carga, ou porque você fez um número razoável de repetições. Né? Se a gente está falando de hipertrofia, se você chegou nas 15 repetições, né, que estão lá mais relacionadas a respostas hipertróficas. Né? Então, se você chegou, você está naquele range, vai de 8 a 15 repetições. Já o exercício aeróbico, ele tem outros fatores limitantes. Ele tem o fator muscular, ele tem o fator cardíaco e ele tem o fator pulmonar. Qual representa maior condicionamento? O maior condicionamento ele acontece quando o fator limitante é o fator pulmonar. Ué, como assim? Pulmão? Exato. O cara destreinado total, ele tem primeiro uma falha muscular. O sujeito treinado, mas não treinado no aeróbio, ele tem uma falha do aparelho cardiovascular. Lembra que, do ponto de vista de aferência, o que dá maior sensação de cansaço, pessoal, é o exercício aeróbio. Né? O coração ele conecta direto com o cérebro falando, ó meu, deu. E finalmente, o sujeito mais treinado é o pulmão. E por que o pulmão é um fator limitante? Porque nós trabalhamos com ar cuja pressão parcial de oxigênio é 23, 24%. Então, quando é o pulmão, significa o quê? Teoricamente, você teria que ter uma pressão parcial maior de oxigênio para você conseguir fazer aquele exercício. Interessante isso, né? E por que isso é interessante? Porque aí você nota que os caras muito condicionados, eles fazem muita diferença no tempo quando eles estão na altitude ou quando eles estão no nível do mar. Então, você pega esse sujeito, põe ele para correr ao nível do mar, numa cidade litorânea, tipo Santos. Então, você põe esse cara para correr em Santos. Ele consegue fazer uma determinada velocidade média, ele consegue fazer um determinado volume, né? Ele consegue correr uma quantidade de distância, ele consegue correr uma quantidade de tempo. E quando você coloca ele numa situação de altitude, vamos supor que ele vá para o Campos do Jordão, por exemplo, esse cara vai ter um desempenho diferente. E por que isso? Faltou músculo? Não, músculo é o mesmo. Faltou coração? Não, coração é o mesmo. Faltou o quê? Pressão parcial de oxigênio. Então, são essas os grandes divisores de água. Na verdade, eu preciso melhorar o meu aeróbio. Esse aeróbio que eu faço aqui com vocês é um aeróbio de baixa intensidade. O objetivo dele é fazer simplesmente uma manutenção da minha saúde, né? Não tenho interesse de emagrecer, fazer nada disso. Se bem que o que acontece? Como eu faço esse aeróbio praticamente em jejum, tomando meu cafezinho aqui, existe um estímulo mitocondrial por causa da carência de energia em relação ao gasto que eu estou causando. Isso faz com que eu tenha uma agressão mitocondrial. Esse estímulo é mais para uma agressão. E aí o que acontece? Não muda nada o que é a capacidade de queima calórica minha agora. Aliás, a caloria que eu gasto aqui é mínima. Só para vocês terem uma ideia, até agora eu estou pedalando há 14 minutos, foram 28 quilocalorias. Tá? 28 quilocalorias é o que você gasta para dar um beijo na boca. Agora vocês tiveram um monte de ideia, né? Quando vocês forem sair à noite, vou dar uma gastada de caloria. É isso que eles vão fazer? Namorar emagrece? Emagrece. Ou se emagrece. Então, o que acontece por esse treino é que eu crio um estímulo agressivo em relação à função mitocondrial, e quando eu estou na fase de realimentação, ou refeeding, existe, por conta do aporte de energia, uma melhora da função mitocondrial. Então, é basicamente isso.